Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, o que sempre nos orienta em toda a celebração da igreja, quer seja uma bênção, a celebração da Eucaristia, é sempre a palavra de Deus. E nós devemos ter um grande amor pela palavra de Deus. Tanto é que uma das prioridades da arquidiocese, da nossa arquidiocese para o ano que vem, é a formação dos círculos bíblicos em todas as paróquias, em todos os grupos. Essa é a busca de uma valorização da palavra de Deus, de um resgate da importância da palavra de Deus. E quando a igreja fala dos círculos bíblicos, quando ela fala desse resgate da palavra de Deus, ela está dizendo que todos nós temos que tomar esse passo de decisão ao aproximar-se cada vez mais de Deus através da sua palavra. Então, o ano que vem, a arquidiocese escolheu essa prioridade, o aprofundamento da palavra de Deus. Então, vocês que estão aqui, que são engajados na Legião de Maria, no grupo de oração, no apostolado, cada grupo tem que resgatar essa importância da palavra, da leitura da palavra, do estudo da palavra, do aprofundamento da palavra de Deus, porque ela que nos dá base para fazer nosso caminho de fé. Então, nós que somos católicos, temos a palavra de Deus como critério, como aquele elemento que norteia, que orienta a nossa vida. Num mundo onde existem tantas ideias, tantas opiniões, nós temos que ter a palavra de Deus como aquele fundamento que nos dá o alicerce, a certeza da verdade. Eu acho que muitos de vocês que estão aqui, nós, de modo geral, muitas vezes nos encontramos confusos diante das coisas que a gente escuta por aí. Então, na televisão sai, estão discutindo muito a questão da família. O que é uma família? A família é o pai, a mãe e o filho. A família é só o homem e a mulher. A família são dois homens. A família são duas mulheres que vivem juntas. E às vezes, quando chega essa notícia, a gente fica pensando: o que a palavra de Deus ensina sobre isso? O que é a vontade de Deus acerca desse assunto, a respeito desse assunto? A gente só vai descobrir se a gente tiver contato com a palavra. Enquanto a palavra estiver na nossa casa como um livro de decoração, graças a Deus diminuiu a venda daquelas bíblias grandonas que as pessoas colocavam na sala de enfeite. Ela não vai tocar no nosso coração. Ela só vai tocar se a gente entrar em contato com ela através da leitura. Então, vamos fazer um caminho a partir das leituras que foram propostas hoje. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Isaías. Vamos dizer juntos qual é o profeta? Isaías. Existem vários profetas na Bíblia, de modo especial no Antigo Testamento. Vamos dizer o nome do profeta. Qual é o outro profeta fora de Isaías? Jeremias, quem mais? Ezequiel, Daniel. Existiam vários profetas. Qual foi o último profeta que fez parte do Antigo e do Novo Testamento? Qual foi o último dos profetas? Alguém sabe? Quem souber essa resposta vai ganhar uma passagem a pé daqui para Lauro de Freitas. Quem é o último profeta? João Batista. Ele foi o último profeta, porque ele estava no Antigo e no Novo Testamento. Porque quando Jesus nasceu, veio a questão do Novo Testamento. Então, ele foi o último profeta. E os profetas, eu gostaria que vocês entendessem a base da leitura, o que dá sentido a essa leitura. Então, quando a gente fala de profeta Isaías, a gente está falando de uma pessoa que era Isaías. Quando a gente fala de Ezequiel, era João Batista. Mas esses profetas importantes, no caso que nós escutamos aqui a leitura de Isaías, durante esses dias todos eu estou escutando falar de Isaías. Isaías foi uma pessoa, mas também foi uma forma de pensar. Por isso que existe na Bíblia Isaías 1, Isaías 2, no sentido de dizer que Isaías foi um profeta, uma pessoa que falou em nome de Deus, mas ele estabeleceu uma forma de pensar, uma maneira de pensar, que foi marcando uma época, diversos anos, 50, 100, 200 anos. Então Isaías não é só uma pessoa, é uma maneira de pensar. Por isso que ele foi
digamos, o inspirador dos primeiros textos, mas outros textos surgiram a partir da sua maneira de pensar. E o que é que está falando a primeira leitura? A primeira leitura de hoje está falando da cidade de Jerusalém. E o que era a cidade de Jerusalém? Era aquela cidade onde eles iam prestar culto a Deus. Então o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, eles tinham a cidade de Jerusalém como a cidade mais importante de todas. E era uma cidade que ficava num lugar alto, mais alto. Por isso que eles dizem, subamos a cidade de Jerusalém, porque era uma cidade mais alta. E o que eles tinham que fazer lá? Eles iam geralmente para a festa da Páscoa. Mas o judeu tinha o desejo, o sonho que o judeu tinha, que o israelita tinha, era de ir pelo menos uma vez na vida à cidade de Jerusalém. E quem ia todos os anos? Feliz essa pessoa. Mas lembre-se que naquele tempo era tudo difícil. Não era como o tempo de hoje, que a gente tem, apesar que é difícil também hoje, por causa da situação do trânsito, mas antigamente era muito difícil de um lugar para o outro, as pessoas caminhavam com aqueles animais, não tinha estradas como nós temos hoje, eram estruturas de caminho que não eram tão boas, mas eles faziam o caminho sempre a Jerusalém. E o que ele está falando na leitura de hoje? Da saudade, do amor que as pessoas têm à cidade de Jerusalém. Mas Jerusalém não simbolizava para eles apenas uma cidade, simbolizava para eles um lugar de encontrar Deus, de ter uma experiência com Deus. E talvez o grande ensinamento da leitura de hoje seja esse, que o nosso coração tem que alimentar esse desejo constante de Deus. A nossa vida é um caminho para Jerusalém, mas não aquela Jerusalém que está lá na Galileia, lá no Oriente Médio. O nosso caminho, a nossa vida é um caminho para Jerusalém do céu. Então toda a nossa vida, o seu trabalho, o seu ser mãe, pai, ser filho, tudo que você faz tem que estar motivado, tem que estar direcionado para essa Jerusalém celeste. Nós estamos aqui rezando porque nós cremos que um dia estaremos participando da glória de Deus. Bendito seja Deus, porque eu acho que a festa de uma padroeira sempre é motivo de muita alegria para nós. Por quê? Porque é Deus que nos dá a graça de viver mais um ano naquela festa. Aqui, se a gente fosse perguntar, eu acho que muitos de vocês iam dizer assim, eu já estou celebrando a festa número 30, há 20 anos que eu venho, há 20 anos que eu faço a festa da Senhora, há 20 anos que eu participo aqui dessa comunidade. Mas um dia, a gente não vai estar mais aqui. A gente vai estar lá na Jerusalém Celeste, lá no céu. Então, o bonito da leitura de hoje é tirar esse ensinamento, que da mesma forma que eles tinham aquele amor para Jerusalém, por Jerusalém, que eles tinham aquele desejo de encontrar Deus lá em Jerusalém, nós também devemos alimentar em nosso coração o desejo do céu, o desejo de Deus, o desejo da santidade, o desejo de contemplar a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, face a face. E é isso que tem que mover a nossa vida. Porque se a gente não tiver isso, a gente cai. O mundo é pesado, a vida é difícil. Quantas vezes a gente, quando acorda, pensa, meu Deus, hoje eu tenho que enfrentar esse trânsito, tenho que chegar no meu trabalho, depois eu, quando voltar em casa, tenho que fazer isso. Tem gente que estuda e que trabalha, tem gente que estuda e que trabalha e toma conta de casa, de filho, né? Tem outros que passam o dia fora e quando chegam em casa trabalham mais porque as mulheres trabalham mais do que os homens, não é verdade? As mulheres trabalham mais do que os homens. Porque a mulher que trabalha fora, ela trabalha fora e quando chega em casa ainda vai trabalhar, né? Ainda vai lavar roupa de menino, ainda vai ajeitar a casa, vai fazer a comida do outro dia. Então a mulher trabalha mais do que o homem. E a gente às vezes para pensar e diz assim, meu Deus, será que vale a pena sofrer tanto? Será que vale a pena passar tanta dificuldade se a gente não tiver esse desejo do céu? Se a gente não ficar pensando nessa Jerusalém celeste, que é a glória de Deus, que é a santidade, que é a eternidade, não tem sentido a vida não. Por isso que tem muita gente que vive à toa, né? Tem muita gente que não encontra um sentido para a sua existência. E aí procura nas coisas que não trazem paz a felicidade. Por que existe
há 2 dias atrás saiu uma pesquisa que 8 milhões de brasileiros são usuários de drogas, essas drogas que a gente sabe, e do álcool. 8 milhões de brasileiros. E 28 milhões de brasileiros têm na sua família, tem um parente que tem um problema desse tipo. Ou de uso de drogas, ou de consumo de álcool, porque o álcool é uma droga legalizada. O mesmo mal que faz a maconha, a cocaína, o crack, faz a bebida alcoólica. Só que ela está legalizada. Então, quando a gente enfrenta essas realidades, a gente não tem um sentido para a nossa vida. Se a nossa vida não é um caminho para o céu, muitas vezes a gente cai nessas dificuldades. E eu não quero rotular a questão, não quero determinar que é assim. Mas muitas pessoas que procuram algo, muitas pessoas que procuram as drogas, elas procuram porque não descobriram um sentido para as suas vidas. Um sentido para as suas vidas. Então, nós temos um sentido que é o céu, nós temos um sentido que é o cumprimento da vontade de Deus, nós temos um sentido que é o amor a Nossa Senhora. Então, a primeira leitura tem a ver com o nosso momento de vida nesse sentido. Estamos caminhando para o céu. E para isso, para caminhar para o céu, a gente tem que vir à missa, a gente tem que confessar, a gente tem que fazer jejum, a gente tem que perdoar o irmão, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que viver em comunidade. Tudo isso e algo mais. Então, isso é a primeira leitura de hoje. O Evangelho está falando, Jesus começa o Evangelho dizendo assim, ele diz, primeira coisa que diante do Evangelho que a gente tem que fazer é olhar para quem Jesus está falando. Vamos ver quem Jesus está falando no Evangelho de hoje. Olhem aí quem tem Deus conosco, quem tem Bíblia na mão. Lá no primeiro versículo vai dizer, naquele tempo Jesus disse a quem? Aos seus discípulos. Jesus falava aos discípulos e falava para quem mais? Falava para os discípulos e ele falava para quem mais? Como é? Ele falava com os cobradores de impostos, ele falava com os fariseus, ele falava com as multidões. Ele dirigia a palavra a diversas pessoas e a diversos grupos. Então, quando você estiver estudando a palavra de Deus, preste atenção. Sempre olhar diante de um evangelho para quem Jesus está falando. No evangelho de hoje, ele está falando para quem? Para os mais fortes. Para os existiam os discípulos, a palavra de Deus diz que os discípulos eram 72, e existiam também os apóstolos. Os apóstolos eram quantos? 12. E essas pessoas, discípulos e apóstolos, eram diferentes da multidão? Eram diferentes dos fariseus, dos cobradores de impostos? Sim ou não? Sim, porque eles eram seguidores de Jesus, né? Os cobradores de impostos não seguiam Jesus, nem os fariseus. Então, quando Jesus falava para eles, falava de uma maneira diferente. De uma maneira diferente. É como uma pregação que ele está fazendo. Eu estou falando para vocês. Vocês são as pessoas que estão no caminho de Deus. É diferente a forma de falar com vocês para falar com uma pessoa que não vem à igreja. Tem que ter outro tato, tem que ter outra linguagem, porque elas não estão entendendo, elas não entendem tudo aquilo que nós falamos, porque vivem outra experiência de vida, outro contexto. Então Jesus está falando aos discípulos, e o que é que ele vai dizer? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o que é que Jesus diz que vai, qual é o pré-requisito? Qual é a exigência que Jesus faz para entrar no reino dos céus? Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Colocar em prática. Eu ouvi um dia a história de um padre, para que vocês ilustrar isso daqui. Um padre que era missionário na Amazônia. E um dia ele não conhecia, era cearense, conterrâneo meu, porque eu sou cearense. Moro aqui na Bahia há 8 anos. Então ele foi ser missionário lá no Amazonas e estava celebrando a missa numa tribo indígena. Então, na hora da missa, ele quando começava a fazer o sermão, a homilia, essa palavra, a pessoa botava os índios, botava a mão assim. Aí ele não entendia aquilo.
Foi celebrar uma missa, 2, 3, 4. Aí quando foi na quinta missa, ele ficou preocupado com aquilo e foi perguntar. Eu disse: olha, por que na hora que eu estou fazendo o sermão, você bota a mão assim no ouvido? Aí um índio respondeu assim: não, é para a palavra de Deus não entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Porque diz que quando estava no ouvido, entrava no ouvido de cima no coração, não saía pelo outro ouvido. Aí ele entendeu por que esse negócio de estar ali com a mão no ouvido, por causa disso. Então, não é apenas escutar a palavra do Senhor, não é apenas dizer Senhor, Senhor, não é apenas participar da festa de Nossa Senhora, é acima de tudo colocar isso em prática. Porque o que é que o mundo está esperando de nós? O que é que as pessoas estão esperando de nós? Quando vocês agora chegarem em casa, o que é que as pessoas estão esperando de vocês? Que essa paz que foi recebida aqui, que essa palavra que foi anunciada aqui, ela seja realidade no testemunho de vida de cada um. Mas tem gente que chega em casa com raiva, né? Aí chega ligando: baixa essa televisão que está muito alta, né? O outro comeu, deixou o prato. Você não presta, não, sou eu que trabalho aqui, é o prato sujo, a louça. Então, a gente não dá testemunho. Eu sei que é difícil, que viver em família não é fácil, mas a gente tem que pedir ao Senhor força para colocar em prática essa palavra que nós escutamos aqui. Porque a gente converte mais com o nosso jeito de ser, com o nosso testemunho, do que com as nossas palavras, né? Às vezes a gente fala e a palavra fica no ar, mas quando a gente age, quando a gente se comporta de uma forma diferente, as pessoas ficam perguntando: o que está acontecendo com ela, que não está mais reclamando disso? O que está acontecendo com ela, que está mais amorosa, que está mais paciente, que colocou a mão na minha cabeça, que me deu um abraço, que tem afeto comigo? Eu li esses dias outra pesquisa que falava da importância do afeto dos pais que trabalham com os filhos. Já dizia o Padre Zezinho há muito tempo numa música que os filhos, mais do que brinquedo, do que outra coisa, querem um abraço. E saiu a pesquisa de que os pais que trabalham, pai e mãe, geralmente esses pais que trabalham lá em São Paulo, eles dedicam aos seus filhos pequenos apenas 10 minutos de atenção por dia. 10 minutos, é muito pouco, né? E esses 10 minutos, é 10 minutos assim, de relógio, do lado da criança, do lado do adolescente. Então o dia tem 24 horas, dedicam apenas 10 minutos. Como é que a gente vai formar um amor com 10 minutos, né? Como é que a gente vai formar um respeito com 10 minutos? Então é preciso a gente estar mais, a gente dar mais testemunho desse amor. E aí o que Jesus vai dizer? É aquele que põe em prática a vontade do Pai que está nos céus. Mais do que falar, nós temos que testemunhar esse amor de Deus. Então, aquele que ouve minhas palavras e põe em prática, como um homem prudente que construi sua casa sobre a rocha. Eu gosto muito desse texto bíblico. Para mim, é um dos evangelhos mais lindos que há, e quando São Mateus. E quando eu vou acompanhar os casamentos, eu fico feliz quando os noivos escolhem esse texto. Porque Jesus vai falar sobre uma coisa que é própria da vida de todo mundo. Ele vai dizer: o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Mas ele não está ensinando como é que constrói uma casa. A intenção de Jesus não é dar uma aula de arquitetura. Ele está querendo falar de algo mais profundo. O que é o alicerce? O alicerce é a fundação da casa. E muitas vezes a gente diz assim: fulano não teve alicerce na vida, né? Fulano não tem fundamento. O que é o alicerce? É aquele que dá base a uma estrutura física, a uma casa, a um prédio. Então, se uma casa é construída sem alicerce, ela vai aparecer rachadura lá na frente. E se vier a chuva, aquela parede pode até cair, né? Porque não teve alicerce, não teve fundação. O que Jesus está dizendo? Que a base, o homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E existe um estudo bíblico sobre esse termo rocha, que é bem interessante, mas eu não vou explicar aqui agora, porque vai tomar muito tempo. Mas quando Jesus fala dessa rocha, ele fala do termo grego, de uma rocha diferente. Ele não está falando de pedra. Porque assim, quando ele diz: Pedro, tu és pedra, pedra é Cefas. Então esse pedra que ele atribuiu a Pedro é um tipo de pedra.
Quando ele fala de rocha no Evangelho de Mateus, ele está falando de outro tipo de pedra. Não é aquela pedra, ele está falando da rocha que é ele mesmo. Então Jesus é a rocha de Deus que dá fundamento, que dá sentido, que dá consistência à nossa vida. Então ele vai dizer que o homem prudente é aquele que constrói a sua vida sobre a rocha. Nós agora estamos construindo nossa vida espiritual sobre a rocha que é a palavra de Deus, porque estamos refletindo sobre a palavra de Deus. Quando a gente reza o texto, a gente está construindo a nossa vida sobre a rocha que é o amor da Nossa Senhora. Então nós temos que construir nossa vida de fé na rocha que é Jesus, na rocha que é Sua palavra, na rocha que são os seus ensinamentos. E a partir desse texto eu quero chegar no tema de hoje. Restaura meu amor na Eucaristia, pela força da Eucaristia. Então a Eucaristia é a celebração da missa. Nós usamos o termo Eucaristia para falar da celebração da missa, mas também usamos o termo Eucaristia para falar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo que nós recebemos. Então vejam como é importante participar da missa, como é importante receber Jesus na Eucaristia, porque à medida que nós recebemos Jesus na Eucaristia, nós estamos permitindo que Ele nos identifique com Ele mesmo. Porque um dia eu parei para pensar e fiz essa pergunta para mim mesmo: por que a gente comunga todos os dias? Por que a gente deve comungar todos os dias? Para que o Senhor vá fazendo uma obra nova nas nossas vidas, para que Ele vá nos identificando com Ele. A gente não comunga porque merece, a gente não comunga porque é digno de comungar, a gente não comunga porque nós podemos comungar, nós não comungamos porque precisamos de Deus, e porque cada comunhão, que é o corpo e o sangue de Cristo, elas vão fazendo em nós uma obra de conversão, uma obra de transformação. Por isso que é muito importante, depois da comunhão, a gente ter aquele momento de intimidade com o Senhor. Às vezes eu vejo isso muito nas igrejas. As pessoas comungam e ficam preocupadas em cantar, mas esquecem de viver aquele momento profundo de intimidade com o Senhor. Que a música pode me ajudar a viver na dimensão comunitária, na perspectiva de igreja celebrando, mas é preciso que eu tenha um momento pessoal com o Senhor. A Assembleia pode estar cantando, mas eu, quando receber a Eucaristia, eu tenho que voltar para o meu lugar e tenho que ir além, dizer: Senhor, eu estou contigo agora, sou eu e você. E você tem que se deixar amar pelo Senhor naquele momento, tem que deixar que o Senhor vá fazendo a obra de cura, de conversão, de libertação, enfim, de tudo aquilo que a gente precisa naquele momento, naquela situação da nossa vida. E é nesse momento, por isso que o padre Emiliano Tardif dizia, que é um grande pregador da renovação carismática, que esse momento da comunhão é um momento de cura, é um momento de libertação. Mas às vezes eu percebo que nas nossas assembleias a gente deixa passar tão despercebido a comunhão. Ou a gente canta e quando termina o canto, o padre já está para dar a bênção, espera um pouquinho, já dá a bênção, aí a gente vai embora para casa, receber Jesus, só foi aquele minuto de receber. Eu não saboreei, eu não senti o prazer, a alegria, a satisfação de comungar. Meu corpo é verdadeiramente comido, meu sangue é verdadeiramente bebido. Então, de comer, de participar dessa via de Cristo através da comunhão eucarística. Então, renovar a fé, renovar o amor através da Eucaristia é participar santamente da Eucaristia. E é acima de tudo, vivenciar aquele momento eucarístico. E nós estamos falando de Eucaristia, a comunhão, mas Eucaristia entendida como celebração da missa é a maior oração que a igreja pode prestar a Deus. Então toda a missa, ela exige de nós uma grande atenção, uma grande entrega da nossa vida. E já dizia São Domingos no século XVII que para viver a Eucaristia nós precisamos de 3 eternidades. O que é uma eternidade, gente?
Quando a gente diz assim, é uma eternidade. O que é uma eternidade? Qual é o sinônimo de eternidade? O que é que significa dizer eternidade? É uma coisa que não tem fim, né? Eternidade. Então ele dizia que para viver a Eucaristia nós precisamos de 3 eternidades. Uma para preparar, uma para celebrar e outra para agradecer. Uma para preparar é ao chegar na igreja. Desde o momento que você decidiu sair de casa, você tem que se preparar para a Eucaristia. Você acordou a missa 7 horas da noite, já começa a desejar Jesus. Quando você abrir seus olhos e pense, hoje eu vou para a missa, hoje eu vou participar. E aproveito para falar uma coisinha simples. Vamos mudar o nosso vocabulário. A gente diz, eu vou assistir a missa, né? Não é assistir, vou participar da Eucaristia. Porque junto com o sacerdote nós também celebramos esse amor de Deus. Então eu vou participar da Eucaristia. Acordo de manhã, já vou pensando, vou ter esse momento com o Senhor. Saio de casa, tenho que já vir rezando. Chego na igreja, tenho que buscar essa intimidade com o Senhor para viver essa primeira eternidade. Eu lá na minha paróquia estou trabalhando muito com isso, porque as pessoas chegam e começam a conversar na igreja. Porque encontra a colega do grupo de oração, a pessoa amiga, e a gente vê, parece uma feira assim na missa, antes da missa. Não é muito forte não, uma feira fraca, né? Que conversa baixinho, mas conversa. E aquele momento a gente conversar com o Senhor, ou o momento de conversar com o irmão é depois. Então a gente tem que chegar na igreja e procurar quietar o nosso coração. Quantas vezes a gente chega na igreja com o coração agoniado, vem correndo porque correu, porque desceu o ônibus tarde, porque deixou lá uma comida no fogo, não sei, chega com preocupação também, chega, aquieta o coração. Jesus, eu estou aqui, venho me preparar para o que vai acontecer, para aquilo que você vai falar, para aquilo que eu vou celebrar. É a primeira eternidade. A segunda eternidade é celebrar a missa, participar com toda a devoção. Às vezes eu percebo que na nossa Eucaristia o ato penitencial às vezes passa rápido, né? E o ato penitencial é o momento da gente dizer, Senhor, eu preciso do teu perdão. Todos os dias a gente toma banho, normalmente as pessoas tomam banho todos os dias, até mais de uma vez por dia. Então, na Eucaristia nós precisamos ser purificados, lavados pelo perdão de Deus. E às vezes eu vejo que passa batido o ato penitencial na nossa Eucaristia. É preciso parar, é preciso fazer o exame de consciência já dentro de casa. Se eu cometi algum pecado, eu tenho que trazer aquilo no coração e dizer, agora eu vou pedir o perdão de Deus. E assim por diante, todas as partes da missa, até a comunhão eucarística. E depois, o que ele vai dizer? A última eternidade é para agradecer. A primeira é para preparar, a segunda é para celebrar e a terceira é para agradecer. Vamos dizer juntos, qual é a primeira eternidade?